De começar a gravar. O nosso tema hoje é experimentando a plenitude de Cristo. Experimentando a plenitude de Cristo. Está em Efésios, capítulo número 3, do versículo 14 ao 21. Amém? Vou pedir a você que não deixe que nada te distraia, que você fique concentrado, que você busque de fato ouvir a palavra de Deus, procurar absorver o máximo possível, porque essa palavra é muito forte, é muito poderosa. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Versículo 14, tá? 3,14. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém? Você pode inclinar sua cabeça por um instante, vamos orar ao Senhor, para pedir, rogar ao Espírito Santo de Deus que ministre as nossas vidas, que Ele fale no mais profundo do nosso ser e venha gerar aquilo, que a palavra venha gerar em nós aquilo que ela foi designada a fazer em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças por estarmos nesta casa, a qual nós chamamos casa de oração. E nós estamos aqui como o teu povo, Senhor, aleluia, os teus filhos, e por isso nós te chamamos Pai, Abba, Pai, Paizinho querido. Como filhos nós queremos receber esta noite a tua instrução, os teus ensinamentos, Pai, receber também a tua correção, a tua exortação, para que as nossas vidas tomem, Senhor, aleluia, a direção certa, o rumo certo, para Deus sermos aquilo que o Senhor nos projetou para sermos, como filhos de Deus. Nos ajuda em nossas fraquezas, vai curando as nossas vidas, nos libertando de todas as prisões, meu Deus, de toda religiosidade, de tudo aquilo que nos oprime, de tudo aquilo que nos embaraça, em nome do Senhor Jesus. Abençoa as nossas vidas, Senhor da glória, fale conosco. Em nome de Jesus, abra os olhos do nosso entendimento para que possamos compreender as tuas escrituras. Em nome de Jesus. Amém. Repreende toda e qualquer bloqueio nas mentes, cauterização. Unge as mentes, os ouvidos e os corações com o teu sangue precioso, de forma que venhamos ouvir, entender e guardar no coração a tua palavra. Em nome de Jesus. Pai, usa a minha vida, Senhor. Usa a minha vida como tu queres. Senhor, em nome de Jesus, que toda a minha vontade humana caia por terra, que toda vaidade, Senhor, que o Senhor cresça e eu desapareça, que o Senhor faça segundo a tua vontade, que o teu Espírito tenha total liberdade de operar, de fluir, de se manifestar neste lugar, porque nós repreendemos todo espírito contrário e declaramos a manifestação do teu poder em nome do Senhor Jesus. Amém? Podeis sentar, por favor, em nome de Jesus. Amém? Paulo, ele está aqui fazendo uma oração pela igreja de Éfeso. E ele declara que se põe de joelho na presença do Pai em favor daquela igreja. E ele vai falando
o que ele está pedindo, o que ele está desejando e o que ele está buscando ao Pai em favor daquela igreja. E ele fala com bastante clareza, não é, a respeito do assunto, daquilo que ele pede ao Senhor. Eu quero pontuar aqui 5 coisas muito importantes para a nossa vida, para que a gente possa entender o que Deus está falando. Em primeiro lugar, ele diz: para que Deus, com suas gloriosas riquezas, os fortaleça no íntimo, no seu ser com poder, pelo meio do Espírito, no homem interior. Queridos, nós aprendemos e nós temos vivido um evangelho um tanto quanto distorcido, em que nós achamos que o poder de Deus ele se manifesta para nos beneficiar de alguma forma, seja numa cura física, seja em um favor que nós estamos precisando, necessitando. Mas nós precisamos observar que Jesus falou que o reino dele não é deste mundo e que ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, e que nós temos uma grande e preciosa promessa, e essa promessa não está aqui na terra, ela é uma promessa para a eternidade com ele. E nós, como igreja, estamos num período de preparação para aquilo que nós vamos receber no futuro. E Paulo fala que o Senhor, pelo seu grande poder, pelo poder do Espírito, ele vai manifestar esse poder para fortalecer o nosso homem interior, o nosso verdadeiro homem, o nosso verdadeiro ser, no íntimo, no mais profundo do coração. O Pai tem um extenso depósito de riquezas espirituais, incluindo força e poder para fortalecer a mim e a você no homem interior. A palavra usada aqui é dunamis, que significa o poder sobrenatural de Deus, que nós vemos tanto falar. Deus vai operar um milagre em sua vida, Deus vai fazer você prosperar, Deus vai te dar tantas coisas, mas esse poder, Deus está falando que ele vai se manifestar para fortalecer o nosso homem interior, para nos fazer fortes espiritualmente. Amém. A palavra de Deus diz também no livro de Efésios, capítulo número 6, diz que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder para resistir o dia mau. Nós sabemos que há uma força das trevas para combater contra as nossas vidas, e se o nosso homem interior não for fortalecido pelo poder de Deus, nós não vamos suportar. Não vamos suportar. A segunda coisa que nós vamos sinalizar aqui é que ele diz depois assim: para que Cristo habite no coração de vocês pela fé. Para que Cristo habite no coração de vocês pela fé. No grego existem 2 palavras para habitar. Uma delas é habitar como estranho ou como estrangeiro. E a segunda palavra é estabelecer-se e estar dentro da casa, e estar morando dentro da casa. Estabelecer-se é ficar, e é essa palavra que é usada nesse texto. Então Paulo está pedindo ao Senhor que Cristo habite permanentemente no coração daquele povo e em o nosso coração, para que nós possamos entender que Ele nos fez casa, Ele nos fez morada, Ele nos fez templo do seu Espírito, para que Ele habitasse, não por um momento, não fizesse uma visita, mas habitasse permanentemente em nosso coração. Voltando um pouquinho aqui, em Efésios, capítulo número 2, olha o que diz o versículo de número 19
ao 22 aqui. Diz assim, ó: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus pelo seu Espírito. Ele nos fez seu templo. Nós temos falado isso aqui quase que constante, que nós somos cada um pedras vivas. E essas pedras, elas são o material que constrói o templo de Deus, que é um templo espiritual, onde Ele habita, que se chama igreja. Então igreja não é esse lugar. Igreja somos nós, cada um que participamos e fazemos parte do edifício que Deus habita. Nós somos a morada dele. A palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Amém? Sem Cristo habitando, morando permanentemente em nosso coração, não seremos capazes de permanecer firmes na fé, nem de cumprir a missão que Deus nos mandou para realizar. Sem Ele permanentemente, nós não vamos cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Não há como cumprir. Não há como. Às vezes nós falamos coisas sem entendimento, falando: Senhor, me visita hoje. Visita o teu povo. E Jesus não pode ser um visitante na nossa vida. Ele tem que morar efetivamente e permanentemente em nossas vidas, porque Ele assim nos escolheu para sermos sua habitação. Não é algo passageiro, não é algo temporal, é algo permanente. E Paulo faz essa oração com toda a convicção, pedindo ao Senhor que assim o faça na igreja de Éfeso. A outra coisa é, terceiro, estejam arraigados e alicerçados em amor. Arraigados significa, olha, aquele que lança raízes, aquele enraizado, aquele que tem profundidade. Então, arraigado em amor, que tem profundidade em amor. E ele está falando de um amor que não é amor comum, mas é o amor de Deus em nosso coração, o amor ágape, que nós vamos desenvolvendo uns com os outros, através do relacionamento como corpo, como igreja. A gente tem falado isso aqui na escola bíblica dominical. Mas isso não pode ser só uma fala. Isso tem que ser um exercício diário na nossa vida. Porque o amor, ele é desenvolvido através de ações, e não só de palavras. Por isso que o Senhor diz: filhinhos, não ameis de palavras, mas em espírito e em verdade. Olha a marca distintiva dos discípulos de Jesus. Qual era a marca? O que Jesus falava a respeito disso? Ele dizia que o amor deveria fluir deles. Em João 13:35 ele diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esse é o distintivo do crente. Ele é conhecido lá fora quando eles exercem um amor uns com os outros, amam uns aos outros. E não está falando
de amar os de fora, mas os de dentro, os da família de Deus. Em João 15, 12, ele diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Em 1 de Coríntios, capítulo número 3, Paulo fala pelo Espírito algo muito poderoso e muito forte, que sem amor nada adianta. Tudo que nós formos fazer, se não tiver o amor, nada vai adiantar. Posso falar em línguas dos homens, dos anjos, se não tiver amor, não serve para nada. Posso pegar tudo que eu tenho e vender e dar aos pobres, posso me colocar como sacrifício, queimar meu corpo, posso fazer o que for, se não tiver amor, nada disso vai adiantar. Absolutamente nada. E nós temos que entender uma coisa: a gente precisa sair da teoria. Da teoria. Eu dei um exemplo hoje, até de manhã, na escola bíblica, que havia uma irmã com câncer, nós estávamos cuidando dela, ela estava com leucemia, e ela precisava de algumas bolsas de sangue por dia. E eu coloquei no grupo, não foi, a época eu não estava aqui, para os irmãos irem doar sangue. E os irmãos colocavam assim: olha, eu botei a irmã, fulano de tal, precisa de sangue, está com problema tal, tal. Amém, vou orar. Eu só ouvia isso. Eu disse: irmãos, ela está precisando de sangue. É sangue que ela precisa. A oração é o óbvio, a oração é diária, nós temos que orar por todas as coisas, nós precisamos ter uma vida de oração, mas nós precisamos ter uma vida de ação. Então não adianta eu amar, dizer que amo o meu irmão, se a minha ação não condiz com o que eu estou falando. Se ele tem uma necessidade, se ele tem uma dor, se ele tem um problema, se ele cai e eu não faço nada. Não adianta. Observe que na sequência nós vamos entender o texto claramente, que para a gente conhecer o amor de Deus existe um caminho. Existe um caminho. E esse caminho é o relacionamento do corpo. Amém? Para que Cristo... Não, já passei. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Isso aqui é um desenvolvimento que nos leva à maturidade, a uma compreensão da dimensão em que nós devemos andar em amor. A largura, o comprimento, a altura, a profundidade desse amor, e isso só vem através de maturidade, de um crescimento diário, e o crescimento só vem através de uma aplicação, e não de teoria. Não é a teoria que vai nos dar crescimento, é a prática. É a prática. É praticar a palavra. Senão vai virar só discurso. Senão vira só discurso. Está falando de um amor que está fincado, que tem raízes. Não é um amor de aparência. Não é um amor de palavras. Em Romanos 12, ele diz assim: que o amor seja não fingido. Não é um amor de fingimento. O 4, para serem cheios de toda plenitude de Deus. Observe que há uma sequência. Aí, continuando, ele diz assim: para que vocês, juntamente com todos os santos, compreendam a largura, o comprimento, a altura e a profundidade,
e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. E aí, queridos, diz, para que tudo isso vem com um propósito, para serem cheios de toda a plenitude de Deus, nós temos que passar por esse caminho. Nós temos que viver isso aqui, que Paulo está orando para que a igreja de Éfeso viva. E o desejo de Deus é que nós sejamos cheios da plenitude de Cristo. Colossenses, capítulo de número 1, no seu versículo de número 19, diz assim, 9, pois em Cristo, só um minutinho, 1,19 mesmo, 1,19, tá. Pois foi do agrado de Deus, observe, que nele habitasse toda a plenitude. Nele quem? Em Jesus. Por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Agora Colossenses 2,9. Olha o que ele fala. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. E por estarem nele, e por permanecerem nele, e por estarem vivendo conforme esta orientação de amar uns aos outros, como ele amou, de compreender e conhecer o amor de Deus. Através disso, nós seremos cheios da plenitude de Cristo. Paulo, nós falamos esses dias aqui, 2 de Pedro, capítulo de número 1, que o Senhor nos deu grandiosas e preciosas promessas, para que por meio delas nós possamos participar da natureza divina. Mas nós interpretamos que as grandiosas e preciosas promessas de Deus para a nossa vida são terrenas. A gente ainda está muito preso às coisas da terra. A gente está muito preocupado com aquilo que é passageiro e que é corruptível. A igreja, tem esquecido de que a nossa promessa não é a mesma que o judeu recebeu. O judeu recebeu uma promessa de um reino terreno, mas nós recebemos uma promessa de um reino celestial e eterno. O próprio Jesus falou, meu reino não é deste mundo. Aqui nós vamos viver, se nós entendermos aquilo que ele falou. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e todas as demais coisas. Ele não deixou nada de fora. Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Ele vai cuidar de nós em todas as áreas. Ele vai ser conosco todos os dias. Mas nós precisamos entender que ele diz que é para a gente, em primeiro lugar, buscar o seu reino. A prioridade é o reino. Olha aqui, Deus minha prioridade. Deus minha prioridade. Se Deus é a minha prioridade, então eu estou habilitado a receber tudo aquilo que Ele disse que eu receberia. Todas as demais coisas. Todas. Não deixou nada de fora. Nada, absolutamente nada de fora. Esses dias não, já tem um tempo, eu vi um testemunho de uma senhora que ela teve um problema de saúde.
E ela ficou cheia de bichos, os braços, e ela perdeu os 2 braços. E o médico condenou ela, dizendo que ela nunca poderia ter filhos. E ela não tem os 2 braços, ela ainda é viva, ela não tem os 2 braços. E quem iria querer casar com uma mulher sem os 2 braços? Não é? Então ela ouvia da família: você nunca vai casar. Só que ela se converte. E ela se converte de todo o coração, aquela mulher. É aqui na Bahia. Eu assisti ela aqui em Salvador. E ela casou com um marido extraordinário que cuida dela em todo o tempo. Deus deu um ministério para ela glorioso, ela prega a palavra em tudo que é lugar. E não deu um filho só, não, deu 3. Deu 3. Porque ela entendeu e ela se voltou para Deus e priorizou o reino dele. Então ele disse: ó, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo. Não fica nada de fora. Só que, irmãos, nós estamos num tempo realmente muito difícil. Hoje eu recebi até um vídeo interessante, né? Que uma irmã passou para mim, de um pastor muito conhecido, aliás, um apóstolo. Ele disse: hoje vá para a igreja, leve uma oferta, né, de amor para Deus, pela sua idade. Eu digo: então o pastor Erasmo, coitado, vai levar um... Hein? Se for pela idade... Ô, pastor, desculpe, viu, pastor Rose, eu fui... A pastora Rose já defendeu ali, tá vendo? Fui mexer... Mas não tem só o pastor Erasmo aqui, não. Tem outras pessoas também, né? Então, a gente está vendo aí um evangelho mercantilista, que trata só de coisa terrena. Só que o Senhor nos separou como a sua igreja gloriosa, a sua noiva, o qual Ele está preparando para as bodas. Ele está adornando, mas antes de tudo isso, Ele está curando. Nós precisamos entender e entrar nesse chamado do Senhor. Porque senão a gente vai ficar andando aí, como Jesus olhou para aquela multidão e se compadeceu, porque eles estavam desgarrados e sem direção, como ovelhas que não têm pastor. Perdidos, completamente perdidos. E o que tem de crente perdido que não sabe para onde vai é impressionante, porque só ouve a palavra. E eu vou insistir com você. Eu sei que eu estou sendo chato, mas eu vou insistir. Você que não está vindo para a escola bíblica dominical, você está perdendo muito. Está perdendo muito. A escola bíblica realmente, nossa escola hoje é diferenciada. Nós estamos aprendendo. Para a glória de Deus, nós estamos aprendendo. E falta muita gente. Muita gente. Irmãos, faça tudo no sábado, faça de noite, mas venha para a escola de manhã. Venha. Priorize o reino e priorize a sua vida. Deus não precisa da gente. Se Deus chamar alguém para fazer alguma coisa e a pessoa não for, Ele bota outro no lugar e acabou. Ele bota outro para fazer. Saul não obedeceu, ele disse: eu já arrumei outro para colocar no seu lugar, botou Davi, acabou. Quer não? Quer obedecer? Não, tem outro, melhor, e a palavra diz assim: melhor que você. Pronto. Agora, como é que a gente pode viver sem Deus? Ele pode viver sem a gente, mas a gente não pode viver sem Ele. Não pode. Nós precisamos dEle em todo o tempo. Para levantar, para respirar, para enxergar, para se mover, para tudo. Nós dependemos dEle. Ele próprio disse assim: sem mim nada podeis fazer. Nada, nada.
Que Deus venha nos despertar, para que a gente possa compreender essa verdade, em nome de Jesus, e colocá-la em prática em nossa vida. Em nome de Jesus. Esse relógio não se converte nunca. Eu quero pedir a você que fique de pé. A palavra hoje é rápida porque nós temos essa palavra plenitude aqui, ela vem da palavra pleroma, do grego, pleroma, que significa uma coisa completamente cheia, completa. Ser cheio da plenitude é ser completo, é não sobrar espaço, né? A gente falava, Cris citou hoje, quando o Senhor fala assim, que nós devemos amar a Deus de todo o coração. Todo é porque não ficou nenhum espaço para mais nada. Tudo é dele. E como é isso? Como é que a gente ama a Deus de todo o coração? Será que a gente ama a Deus? É claro que não ama. Tantas coisas estão na nossa vida antes do que Deus. A gente deixa as coisas de Deus. Olha, irmãos, é tão sério. Às vezes outro dia eu contei aqui um testemunho. Um sábado eu fui ajudar minha filha a fazer um serviço lá e tal, e já era 1h da tarde, eu estava com fome. E eu saí nas carreiras. Quando eu saí do condomínio dela, ia lá dentro do mato, lá depois da Caixa Econômica, foi do Clube da Caixa, tinha uma mulher com uma criança indo pela estrada. É uma estrada mesmo. E eu, com fome e cansado, doido para chegar em casa. Aí, eu vi aquela mulher e parei o carro. Vi que tinha alguma coisa ali que não estava normal. Aí parei, chamei a senhora, falei, senhora, está acontecendo alguma coisa? Meu filho está passando mal, eu preciso levar para um hospital. Aí me falaram da UPA lá de Tinga, não sei o quê. Eu falei, se a senhora aceita uma carona? Ela aceita, botei no carro. E fui falando do amor de Deus para ela e levei lá no posto aqui da Unime. Aí deixei lá e tudo, esperei ela entrar, ela entrou e eu fui embora. Passou a fome, passou o cansaço. E eu saí dali, a princípio, contente. A princípio, contente. Depois eu avaliei o que eu tinha feito. Digo, meu Deus, olha o que eu fiz. Eu só dei a carona para a mulher. Eu não perguntei se ela tinha almoçado, eu não perguntei se ela tinha dinheiro para voltar, eu não esperei ela ser atendido, eu sou um inútil, eu não fiz o que tinha que fazer. Irmãos, eu passei mal. Eu só fiz uma pequena parte, eu não fiz. Quando Jesus contou a parábola do bom samaritano, ele disse que aquele homem teve íntima compaixão daquele homem ferido, limpou as suas feridas, colocou ele na sua montadura, levou para uma hospedaria, mandou que cuidasse e pagou toda a conta. Ele fez o trabalho completo. Ele não fez pela metade. E às vezes nós ainda gloriamos quando fazemos alguma coisa, eu fiz, e a gente ama colocar nas redes sociais, a gente quer publicar tudo, mas a gente não faz o que Deus quer que a gente faça, porque a obra de Deus ela tem que ser completa, ela não pode ser pela metade. Nós não podemos amar a Deus de faz de conta, ou porque dizer que ama porque fazemos alguma coisa para Ele. Não, nós precisamos nos despir de nós para viver a vontade dEle e fazer tudo aquilo que Ele nos ordenar fazer. Paulo está rogando, está clamando por essa igreja, para que a igreja compreenda e receba aquilo que Deus tem como promessa. Deus tem como promessa para as nossas vidas a plenitude da vida de Cristo. Nós não podemos ser crentes meia boca. Nós precisamos ser crentes fiéis ao Senhor.
ser crentes fiéis. Eu quero orar justamente por esses itens aqui.